Sem santidade, o marido e a esposa vivem uma guerra. Pode ser até crente. Só tem um jeito dos nossos olhos se abrirem quando a fé da santidade se manifesta na nossa vida. Então recuperamos o princípio. Quando o nosso coração ele não caminha por fé, as coisas que estão ao nosso redor chamam nossa atenção e nos desvirtuam completamente do princípio de Deus. O princípio se baseia em Deus e na manifestação da comunhão íntima com Deus, porque era assim que se manifestava Deus para Adão e Eva, e ele não vai se manifestar de outro jeito, porque no princípio era assim, e Jesus não veio para mudar a história, mas ele veio dentro da história para que ela pudesse voltar ao princípio. Quando falaram do casamento, o que ele diz? Mas Moisés não deu carta de divórcio? Ele diz, deu. Mas no princípio, não era assim. Deus não fala comigo, pastor. Isso aí é balela. É tu que não fala com ele. Quando você dispõe o coração a orar, Deus se dispõe a conversar com você. Ah, pastor, mas eu estou orando uma semana, não acontece nada. E nem vai acontecer. Porque aqui nós não estamos falando de um tempo de oração, nós estamos falando de um relacionamento de oração. Um relacionamento de oração produz isso. Manifesta em nós uma fé em Deus. Porque para tirar a roupa é fácil, irmãos. Mas o tirar a roupa nos leva a um grande compromisso de intimidade, do qual não podemos nos separar jamais. E que tristeza quando é semeado no coração dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, que tirar roupa é apenas uma noite de prazer. Isso é uma mentira enfadonha, é um câncer no meio da nossa sociedade. E nós olhamos as páginas que enfadonham também o nosso coração, dizendo: Brasil possui problema de emprego, Brasil possui problema de saneamento básico, Brasil possui problema de violência, Brasil possui um monte de problemas aparentes, mas o problema do Brasil está na família, está na raiz, está na essência, lá do princípio. A graça do Senhor que veio até nós, que bênção. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, o versículo 7. Todos nós bem sabemos, e o capítulo 3 é a queda do homem. É quando o homem sai da presença de Deus e mergulha dentro do afastar-se. Colocou uma grande barreira entre ele e aquilo que o Senhor tinha preparado e tinha feito já em prol deste homem. Gênesis capítulo 3, o versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, Adão e Eva, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A palavra diz que depois de pecarem os dois, eles abriu os olhos dele. Mas então antes eles andavam de olho fechado, pastor? Não, eles não andavam de olho fechado, eles andavam com os olhos abertos. Só que aí tem uma grande coisa, nós precisamos abrir os nossos olhos para que agora possamos ver aquilo que os nossos olhos jamais conseguiram contemplar. Adão e Eva, eles conseguiram usufruir de uma santidade de Deus, da qual nós agora podemos usufruir, porque foi-nos aberto os olhos para vermos as coisas de Deus. Lá eles estavam na presença de Deus em santidade.
E quando o pecado veio até eles, então o texto original quer dizer, esquecido ficou o primeiro ato e foi desvendado agora um novo momento. Um momento de pecado, um momento de tristeza, um momento onde os delírios do prazer, das ações da carne estavam exacerbadas e permanecem. Então precisamos que os nossos olhos se abram, para que agora nós possamos ver que a santidade do resgatador, a santidade do missionário que foi contemplado por Deus a nós, possa nos dar olhos que podemos contemplar uma vida diferente. E Deus então se apresenta para Adão e Eva, eles trazem as suas justificativas, Deus então sentencia cada um deles. A mulher vai sofrer dores de parto, vai estar em sujeição ao seu marido, as suas decisões não serão mais particulares, ela não tem mais a mesma ação de entrosamento, e a gente vê isso. Sem santidade, o marido e a esposa vivem uma guerra. Pode ser até crente, só tem um jeito dos nossos olhos se abrirem, quando a fé da santidade se manifesta na nossa vida. Então recuperamos o princípio. Mas para que isso aconteça nas nossas vidas, depois do Senhor trazer essa sentença e ao homem, não só uma sentença para que ele agora sofresse com o suor do seu rosto para ganhar o seu pão, mas a terra se tornou maldita, porque o texto sagrado diz que agora ela produziria cardos e abrolhos, ela agora teria espinhos, o trabalho seria cruel e dificultado. Aquilo que era fértil e tudo que fazia acontecia se tornou em uma ação de dores, sofrimento, separação, dificuldades. Então o Senhor apresenta-se a eles, depois de eles terem e estarem nessa condição de pecado, e o versículo 20 diz que enquanto eles estavam nas ações dos pormenores daquilo que Deus tinha feito, o homem deu nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres viventes. E o versículo 21 diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Deus agora ele prepara roupas, e ele agora apresenta essa roupa. Você vê, quando o nosso coração ele não caminha por fé, as coisas que estão ao nosso redor chamam nossa atenção e nos desvirtuam completamente do princípio de Deus. Sem o princípio elaborado daquilo que Deus constrói em nós e para nós, perdemos e não precisamos de muito. Uma geração se corrompe completamente, para não dizer totalmente, diante de algo que é tão peculiar. E aonde nós conseguimos ver nas Escrituras novamente que o homem tem toda a liberdade para estar sem roupa. Quando? No casamento. Aqui no casamento, os dois tinham que estar vestidos. Adão definiu o nome da sua esposa como Eva. Agora você vai ser a mãe dos viventes. Mas Deus traz um momento de intimidade, manifestando que a santidade desse momento, ela perscruta o mais confuso do coração, mas nesse momento onde um homem e uma mulher se unem, numa manifestação de pureza, a santidade prevalece, e não há mais, dentro de um desnudar de um homem com uma mulher, dentro de um relacionamento diante de Deus em santidade,
que seja vergonhoso. É prazeroso. Produz em nós partes que são ligadas eternamente. Ou melhor, enquanto vivemos, partes são soldadas, a ponto de Paulo falar que quando o homem se une à sua mulher, ele se constitui uma só carne. A raiz é a mesma palavra usada acho que ainda tem aí, nas lojas de construção, chamada araldite. O araldite, ele é uma raiz, ele é uma cola, que quando ele mistura duas partes, não dá. Se você soltar, partes desta vão com esta e partes da outra ficam naquela. É esse o conceito de uma santidade que não se pode mais separar. Porque essa santidade aqui dependia da resposta de Adão e Eva e podia ser separado. Tanto é que Deus mesmo determinou: olha, eu não quero que vocês se separem de mim, mas o dia em que vocês tomarem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. E sinônimo de morte é separação. Vocês vão estar separados de mim. É Deus coseu, costurou, vestiu o homem, dizendo para ele: haverá um missionário sobre a terra que vai vestir você novamente em santidade. E então você vai poder se despir novamente. E vai poder andar na presença minha de novo, numa comunhão de um só, igual Adão e Eva possuíam, melhor do que Adão e Eva tinham. Quando falo isso, irmãos, lembro da meu tempo de infância. Eu era um piazão, isso aí final dos anos 70. Em Urubici, a bela cidade, agora todo mundo sabe que a cidade maravilhosa é o Rio de Janeiro, eu digo Urubici. Então diz assim, a cidade mais que maravilhosa, Rio de Janeiro ainda não chegou no nível, mas lá naquela terra, eu piazinho, rapaz, via coisas que quem sabe gerações aqui dos mais antigos, já perto do litoral, não conseguiram perceber. Por exemplo, naquele tempo, uma mulher separada, o marido saía de casa, mas ninguém dos vizinhos a maltratava. Nenhum dos vizinhos ia lá conversar alguma palavra chula, ou trazer algum encantamento para ganhar aquela mulher que estava sobrando. Sabe por que eles não faziam isso? Porque eles tinham respeito com o casamento. Eles ainda ficavam torcendo para que o marido se arrependesse e pudesse voltar para casa. Os vizinhos cercavam aquela mulher com seus filhos e ajudavam ela, para que dentro da casa não faltasse nada. E quando era questionado o porquê que aquele marido abandonou sua esposa, e ainda que tivesse ajuntado com outra, eles sempre falaram: ele perdeu o juízo, mas ele vai voltar à condição do juízo bom. Eu não ouvi isso dentro da igreja, irmãos, porque eu acho que eu saí com 15, 16 anos de Urubici, e eu não lembro de ter visto alguém se separar dentro da igreja. Isso eu via dentro da nossa comunidade. E eu tinha meus 8, 9 anos, e eu lembro que o vizinho de trás tinha se separado da sua esposa. Os dois se brigaram e chegaram a um desacordo tão grande que ele saiu de casa. E passou-se um ano, acho que nem um ano, alguns meses, mas bastante tempo. E eu estava sentado na calçada, na frente de casa tinha um degrauzinho, eu estava ali sentado. Daqui a pouquinho eu vi um cara correndo na rua de trás, e eu fiquei olhando o cara, mas numa velocidade que tu não tem ideia. E eu conhecia ele.
mas conhecia também o vizinho que tinha se separado. E ele, com uma pedra dessas de lajota quadrada atrás para jogar no cara. E jogou mesmo, e pegou aqui nas costas dele, e ele sumiu na capoeira. E o outro vizinho disse: vem cá, vem, eu vou te pegar, vou te encher de burdoada. E eu fiquei assim, e fui falar com a mãe. Corri para dentro de casa e disse: ô mãe, ó, o fulano e o meu bicho está pegando. Ele disse: quem manda ser sem vergonha? Quem? O fulano que deixou a esposa? Ela disse: não. Ela está esperando o marido em casa. E o outro passou na frente da casa e fez um gracejo para que era separada. E ela foi para o marido e disse: tu não vai voltar para casa? Já tem gente cantando aqui perto de mim. E o marido ficou na esquina e o cara foi lá como o bonitão, arrumado, para dar mais uma cantada. E ele encontrou na esquina o marido e a pedra comeu. E todo mundo disse que o sem vergonha não era ele que tinha deixado a esposa e que estava passando por um momento de turbulência no casamento. Era o outro safado que queria aproveitar o momento para deitar na cama do outro, para ter um momento apenas. Isso meus olhos viram, ninguém me contou. Num tempo onde o casamento era honrado não só no meio da igreja, mas ele tinha uma glória que perdurava com grande história e ação. Aonde a palavra de um pai na mesa era uma palavra de respeito. Aonde o coração de um avô era pesquisado quando estava passando por dificuldades dentro de um relacionamento. Assim como Deus abria particularmente o seu coração todos os dias, para que Adão e Eva pudessem ser supridos de santidade e fé, optaram pelo engano da safadeza da carne. Hoje, os meus olhos ficam estupefatos, porque, irmãos, eu tenho 47 anos. Isso aconteceu há 38, 37, 38 anos atrás. Mas hoje, nós conseguimos ver no nosso meio social, casais que se brigam de noite, que no outro dia cada um sai com um novo pretendente, uma nova pretendente. E depois vão lá para o ratinho pedir teste de DNA. Porque já não sabe quem é o pai da criança. A sociedade, ela trata as coisas de Deus com uma insubordinação cruel. Irmãos, isso não é apenas um estágio de rebelião contra Deus. Isso é um descaso com o nome e com uma fé que possa se chamar de santa. Não há mais santidade no nosso meio. Não há mais desejo no coração para viver uma vida reta. Não há mais uma comuna social para que nós possamos cuidar, para que a casa possa verdadeiramente voltar a usufruir dos privilégios de uma só carne, de um só tempo, de uma só percepção. Estamos rodeados de pessoas que estão com sua alma ferida, seu coração dilacerado, com as suas vestes completamente rasgadas, estão mostrando as partes nuas ao mundo, e em vez de suprirem as necessidades, o mesmo mundo aplaude. O mesmo mundo concorda, o mesmo mundo se delicia. Os mesmos artistas de televisão, principalmente os da Rede Globo, que nós conhecemos muito bem, são os que defendem as particularidades de pessoas que tenham segunda chance, que tenham oportunidade.
E nós olhamos os discursos e somos embebecidos com eles. Ah, mas a pessoa lá está passando um momento difícil, ela precisa de uma segunda chance. Ah, mas fulano está passando um momento de dificuldade, ele precisa de uma segunda chance. Mas quando nós olhamos que a Igreja Batista da Lagoinha foi lá na cadeia pregar o Evangelho, para o ator global que matou a tesouradas quando, há anos atrás, a maioria das crianças não tinham nem nascido aqui, uma atriz que contracenava com ele, um tal de Guilherme de Pádua, a mídia então dilacerou e jogou esse homem para ele, ao ponto de que ele poderia ser escorraçado da sociedade, porque afetou alguém do meio deles. Mas a igreja foi lá, pregou o Evangelho, resgatou esse homem, ele se converteu, estudou, hoje ele é um pastor e trabalha dentro da igreja. Mas esses dias ele fez um pequeno vídeo dentro da própria igreja e vazou, foi passado para fora e chegou nos artistas globais e eles então falaram: ninguém pode dar ouvidos para um assassino. Irmãos, nós matamos gente todo dia no nosso coração. Somos assassinos tão quanto ele. Assim como ele precisou de uma chance e cometeu sim um grave delito, mas eu não lembro da igreja ter dito para ele que ele não precisava cumprir a sua pena antes, porém foi para a cadeia, cumpriu todas as normas que a nossa lei determina. Mas até hoje, se falar de Guilherme de Pádua no meio da mídia, causa uma repulsa astronômica. Mas se nós falarmos de Fernandinho Beiramar e Companhia Limitada, bandidos cruéis e circunstâncias que também são definidas por ordem, para que mate, desfigure, dilacere de vida, aí esses precisam de acolhimento. O mundo ficou assim. O julgamento é de acordo com aquilo que não mexe com a minha posição. Mas se eu tiver com a minha vestimenta mostrando os fundilhos, pouco me interessa aos outros. O que interessa realmente é o que eu posso definir como repulsa, eu possa definir como aprovado ou não. A palavra do Senhor não julga assim, porque o Senhor, cumprindo a sua palavra de separação com Adão e Eva, Ele vem até eles, sempre no mesmo horário como tinha vindo. E quando vê que não há mais nenhuma comunhão, ele tece então a palavra da fé, que é colocada no coração deles, para que eles possam ter uma conduta verdadeiramente de santidade, esperando o missionário que viesse resgatá-los. Nós precisamos sim compreender isso, e precisamos sim caminhar dentro dessa direção. E quando lá no Evangelho de Marcos, nós vamos contemplar que Jesus, ensinando para os seus apóstolos, ele está falando da figueira sem frutos, que Jesus chegou até ela e viu que ela não tinha frutos, e ele então amaldiçoou, porque ela tinha uma aparência, mas essa aparência não correspondia à realidade de uma fé. E o versículo 20 do capítulo 11 diz assim: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Mestre, os nossos olhos estão vendo uma coisa muito interessante. O que é que Jesus disse? Tendes fé em Deus. É Ele que é o que vai manifestar o que nós necessitamos. Não coloque os teus olhos na figueira, coloque os teus olhos naquilo que Deus
manifestou pela fé. Versículo 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. E nós então dizemos, vou botar no meu coração e vou destinar minha fé. Não, gente. Esse princípio do monte ser deslocado, ele partiu pela palavra da fé e manifestação do que Jesus falou no versículo anterior. Tendes fé em Deus. Isso não é uma particularidade de fé minha. Isso não é uma entronização de um desejo meu e de uma manifestação de fé que Deus tem que engolir. Isso se baseia verdadeiramente dentro de uma ação daquilo que a fé em Deus me proporciona. E diz mais, 24. Por isso vos digo que tudo quanto... Aí vem a manifestação. Como eu vejo a ação da fé? Olha lá, irmãos. 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. O princípio se baseia em Deus e na manifestação da comunhão íntima com Deus, porque era assim que se manifestava Deus para Adão e Eva, e ele não vai se manifestar de outro jeito, porque no princípio era assim, e Jesus não veio para mudar a história, mas ele veio dentro da história para que ela pudesse voltar ao princípio. Quando falaram do casamento, o que ele diz? Mas Moisés não deu carta de divórcio. Ele diz, deu. Mas no princípio, não era assim. Aonde que Jesus levou? Para o princípio. Nós olhamos para Jesus e ficamos, nossa, mas Jesus veio revelar um monte de coisas. Não, irmãos, Jesus não veio revelar um monte de coisas, ele veio abrir os nossos olhos. Porque as coisas reveladas já estavam no princípio. O homem pré-diluviano conhecia Deus em muita ação e transparência. Eles buscavam o Senhor, eles tinham acesso a Deus de uma maneira extraordinária, que depois do dilúvio houve uma grande separação com isso. É só nós olharmos, Deus senta e conversa com Caim. Caim, não é bom o sentimento que tu tem no coração. Muda aí, Caim. Por que você está aí razoando no seu coração? Por que o teu semblante está feroz? Cuidado. O mal já está à porta, mas compete a ti dominá-lo. Irmãos, no princípio era mais fácil dominar-se. Entenda isso. No princípio era mais fácil dominar-se, ainda com a presença do pecado. Porque o que é meio social não julgava e condenava-nos afora. Hoje há uma completa mistura. Está completamente o mundo dilacerado. Nós não sabemos mais o que é certo e o que é o errado. E é bem isso que a palavra diz, que nos últimos dias o homem não conseguiria definir o que era a mão esquerda e a mão direita. E a gente fica pensando, não, mas é óbvio que o cara vai definir o que é direita e o que é esquerda. Não é bem assim. Não é bem assim. Quando nós pegamos o texto do versículo 23 e começamos a ordenar aos montes que se recuem, nós estamos muito longe de conhecer a essência do princípio. E o que nos leva à essência do princípio, o versículo 24 diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. É pela intimidade com Deus, é pelo relacionamento de oração, é pela profundidade da essência que se manifesta a voz de Deus para nós. Deus não fala comigo, pastor. Isso aí é balela. É tu que não fala com Ele. Quando você dispõe o coração a orar,
Deus se dispõe a conversar com você. Ah, pastor, mas eu estou orando uma semana, não acontece nada. E nem vai acontecer. Porque aqui nós não estamos falando de um tempo de oração, nós estamos falando de um relacionamento de oração. Um relacionamento de oração produz isso. Manifesta em nós uma fé em Deus. E então nossas palavras criam um vigor e uma realidade que são verdadeiras bombas. Porque elas se constituem na firmeza do projeto e vontade de Deus. É isso que o texto está dizendo. Mas e se os meus sentimentos não estiverem de acordo, pastor? Ótimo! O versículo 25 vai esclarecer a gente. E quando estiverdes orando, novamente, irmão, por que a gente gosta de mandar o monte para o mar, mas a gente não gosta de orar? Aqui já está no 2º versículo dizendo que é para a gente orar. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém. Irmão, quando a gente tem alguma coisa contra alguém, sabe por que a gente tem alguma coisa contra alguém? É porque a gente não ora. Eu gosto muito da Cláudia, ela me abriu os olhos para um monte de coisa. Ela chega em casa e diz, estamos falando de fulano. E ela diz, aí eu digo assim, mas eu gosto tanto de fulano. E uns anos para cá a Cláudia diz, seu Silas, seu Silas, né? Seu Silas, e de quem o senhor não gosta? Pois olha, é uma verdade. Quem que eu não gosto? Mas é porque eu sou melhor do que você? É porque é um princípio bíblico. Você não gosta de uma pessoa, não vai com a cara dele? Gente, você pode arrebentar ele no meio. Você diz, é mesmo, pastor? Diga aí com a maldição que eu pincho nele. Se ajoelhe no teu quarto e chore por essa pessoa. Deixa Deus quebrar ele no meio para que você possa ver o irmão que você vai ter junto com você. O princípio da fé, irmãos, é um princípio de relacionamento. O princípio da fé é um princípio que expõe os meus sentimentos para perdão. Não exponho os meus sentimentos para aquilo que eu não possa fazer, mas exponho os meus sentimentos para aquilo que eu devo fazer. Mas é muito difícil, pastor. Não intensifique a oração. Mas é impossível. Tendes fé em Deus, porque se você tiver uma fé pequena, você pode dizer para o monte, sai da frente, e ele vai sair. O monte prefigura-se a dificuldade que temos que transpor. E o Senhor Jesus está dizendo aqui que é para lançar aonde esse monte? No mar. E o mar é uma prefigura no Antigo Testamento, e os judeus sabiam muito bem do reino das trevas. Ele está dizendo que eu me amargurar por alguém é estar contrário ao reino de Deus, e é ser tão amaldiçoado quanto aquela figueira, que mostra uma aparência frondosa, mas dentro de si não tem fruto nenhum. Ela está debaixo de maldição. Está debaixo de uma ação que não transforma. Mas quando estiveres orando, fique pensando, que nós ficamos pensando que a pessoa que a gente não gosta, do estado, do momento, nossa cabeça fica ali, aí nos torna ansioso, aquilo traz para nós desespero, aquilo faz a gente planejar o mal. Quando a gente chega diante de Deus, a gente não quer comunhão com Deus, a gente quer comunhão com o capeta para arrebentar a pessoa. E aí tem um monte de mulher orando pelo marido, Senhor, pega meu marido na esquerda. Ainda bem que você ora pouco. Ainda bem. Porque pode ser que Deus te pegue na direita. Vai fazer um estrago. É que as nossas condições estão se baseando no que nós queremos.
E Jesus está dizendo que a base do nosso pedido não está no que nós queremos, está na fé que temos em... Tendes fé em Deus. Quando Jesus diz tendes fé em Deus, sabe o que ele está dizendo? O inimigo vai lançar montanhas diante dos teus olhos, mas você, junto com Deus, pode pegar essas montanhas e jogar no abismo do inferno, no mundo dos esquecimentos, na conta daquele que quer tirar a nossa comunhão e prazer com o nosso Deus. Porque o diabo consegue tirar a comunhão e o prazer com o nosso Deus. Não podemos entrar nessa lorota satânica. Antes o versículo 26 ainda correspondendo a isso diz: mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Que nos adianta estarmos em oração diante de Deus com o nosso coração cheio de alegria, dizendo: ai, meu coração tem comunhão com Deus, mas eu não gosto de fulano, não tolero Beltrano, estou louco para sapecar o cicrano. Que oração mais carnal. Essa é a realidade. Uma oração sem nenhum fundamento. Abra a sua Bíblia. Judas, penúltimo livro da Bíblia. A carta que o irmão de Jesus, irmão na carne, irmão de Tiago também, apresenta para nós. É um capítulo só, da carta de Judas. E o que eu gosto é que ele, quando escreve no seu primeiro versículo, ele diz aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Que bênção podermos ver isso. Versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência, toda meu estudo, a minha compreensão, em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. O que ele estava falando nessa carta? A respeito do quê? Da nossa comum salvação. Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco. Obviamente o Espírito Santo o obrigou, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Nós precisamos batalhar, porque quando nós não batalhamos contra ela, nós estamos vendo, e eu disse aqui a respeito da história que contei de Urubici, há 38 anos atrás, 37 anos atrás, a comunidade em Urubici tinha uma percepção diferente. No meio dessa comunidade eu fui criado. Hoje eu vou para lá, um separou daqui, um casou com o outro, é uma esculhambação, a cidade virou uma baderna. Mas isso não é Urubici, isso aí está todo canto. Pegaram a vestimenta de santidade nos dada pela fé, simplesmente dilaceraram e disseram: não é tão importante assim. Se Deus fez, é porque ela é de suma importância. E a primeira coisa que Deus fez com Adão e Eva foi cobri-los. E quando nós encontramos o Senhor, nós podemos ver modelos famosos que viviam na prostituição, que viviam as vidas mais regadas de drogas e festas e glamour e dinheiro que alguém possa imaginar, mas quando encontraram o Senhor, a primeira coisa que foram fazer foram se vestir. Se cobriram. Usaram a simplicidade de um ato para manifestar aquilo que foi verdadeiramente descoberto diante dos seus olhos. Quantas pessoas que viviam na regalia dos prazeres, que quando encontram o Senhor, se cobrem, se humilham, diminuem-se, chegam-se ao nada, constituem-se pó
cinza. É esse o princípio. E ele está dizendo, nós temos que batalhar. Porque para tirar a roupa é fácil, irmãos. Mas o tirar a roupa nos leva a um grande compromisso de intimidade, do qual não podemos nos separar jamais. E que tristeza quando é semeado no coração dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, que tirar a roupa é apenas uma noite de prazer. Isso é uma mentira enfadonha, é um câncer no meio da nossa sociedade. E nós olhamos as páginas que enfadonham também o nosso coração, dizendo: Brasil possui problema de emprego, Brasil possui problema de saneamento básico, Brasil possui problema de violência, Brasil possui um monte de problemas aparentes, mas o problema do Brasil está na família, está na raiz, está na essência, lá do princípio. Por isso que nós temos que batalhar. Por isso que a igreja foi nos constituído como uma família, ao ponto de em todo o texto sagrado nos colocar à disposição a convivência para com irmãos. Não é isso que a Bíblia diz? Você é meu irmão. Eu sou seu irmão. Que constitui entre nós uma família. Um lugar que coloca em nós uma direção. Porque o florestar, a pecha, a conversa do mundo sempre é desfocada da palavra de Deus. Ou é igual? Não é. Não é igual. E se nós formos ao princípio e hoje dentro do nosso meio, o conceito de família mais relevante é o indígena. Eu não vejo, você viu alguma vez problema no meio dos índios de saneamento básico? Você já ouviu? É verdade, você já viu o índio fazer xixi, cocôzinho, no meio da aldeia dele? Você já viu? Quem é o burro? É nós ou eles? Quem é o que falta inteligência? É nós ou eles? Mas os prédios gigantescos na ponta da cidade de Balneário Camboriú jogam esgoto na praia. Ué, quem é o burro nessa história? Quem é o atrasado? Irmãos, eu não lembro. Urubici não tinha, hoje tem sistema de esgoto, na época não tinha sistema de esgoto. Mas era feito sim, toda lá uma focinha. Quem aqui não tinha uma patentezinha bonita? E o que fazia? Não podia deixar ali, né? Aparecendo aquela vergonha. Minha vovó ensinava a gente, tinha que pegar cinza. Ela deixava lá, queimava-se a lenha à noite, durante a semana, pegava aquela cinza toda, colocava num canto, nós chegávamos lá com aquela caixa, ia lá e cinza por cima. Porque tu não queria estar lá fazendo as tuas necessidades fisiológicas de uma barejeira lá embaixo. Ninguém gosta de música em certos lugares. Vai ficar o quê lá? Discutindo com o bicho? Não dá para ficar piscando toda hora, cara. Tem que fazer um momento de higienização. Quem aí usou patente? Só eu? Vocês sabem bem do que eu estou dizendo, né? A piazada nem sabe o que é isso. Não sabe o que é isso. Mas o que é isso? Patente, que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? O povo de Israel, irmãos, foi conduzido no meio do deserto. Você pode imaginar 2,5 milhões de pessoas. Alguns dizem 1,5 milhão. Primeira coisa, dentre as primeiras coisas que Deus determina para o povo é o quê? Cada um tenha um pedaço de pau, um bordão, um cajado para ajudar a caminhar.
Lá no Urubici vai gente do Brasil inteiro para caminhar no meio do mato. Chega lá, eles vão lá numa lojinha e compram um bastão para caminhar. É caro aquele negócio. E aí eu disse, na Bíblia já estava lá que é para usar um bastão, cara. Usa um cajado, o cara vai botando, vai pisando, e ajuda o cara a andar, que é uma beleza. Mas o cara vê o pessoal andando já há quantos anos com aquilo? Aí o pessoal começa a andar no meio do mato e agora inventar um negócio. Pode ver, você vai ver que o pessoal vai esse negócio subir Everest, subir. Olha, dá uma olhadinha, todos eles estão com um cajado do lado para ajudar eles a subir. Quem era o tanso? O povo do Urubici, os caras que hoje estão pagando aí para ter liga de titânio. Pega um pedaço de bambu, rapaz, e só para ver se não funciona do mesmo jeito. Funciona do mesmo jeito, mas o que é que nós estamos construindo? Uma realidade, daquela que agora é a verdade. Oh, irmãos, não existe nenhuma novidade, já dizia o sábio Salomão. Não há nada de novo debaixo do céu. Essa perversão que o mundo coloca, ela já aconteceu lá atrás. E se nós como igreja não dermos uma resposta a isso, nós seremos engolidos por essa mentira. E ainda bem que Deus colocou, despertou o coração de Judas. Olha lá o que ele vai dizer. Versículo 4. Por certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Simulação, irmãos, é distorcer a verdade. Os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Quem são esses homens? Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano e Senhor Jesus Cristo. Eles vão chegar para a igreja e dizer, negue Jesus, negue Jesus. O que você vai dar para ele? Uma paulada no meio da cara. Não vou negar Jesus. Mas então eles dizem, você está vendo as meninas lá fora? Se você sair à noite e tirar uma noite de prazer, ninguém vai saber. Se você pegar sua gatinha, sua namorada, e você se esconder num lugar escuro, e ali vocês ficarem ali no bem bom, ninguém vai saber. Homens malignos. Se a sua esposa estiver dormindo e você abrir lá a internet e entrar no meio da pornografia, não tem problema. Homens malignos deturpam, dissimulam, transformam a realidade em mentira. Colocam no coração um desejo que jamais será suprido. Jamais será suprido. Porque negaram Jesus. Sem Jesus, algum sentimento que pode ser suprido no nosso coração? Pega o seu namorado, vai para um lugar escuro, chega lá, se ajoelha e ora ao Senhor, colocando toda a sua devoção. Eu quero ver o que vai acontecer se você não sai correndo daquele lugar para namorar debaixo da luz mais acesa que tem. Mas eu confesso Jesus. Irmãos, confessar Jesus da boca para fora, tem muita gente que faz isso. Aqui ele está falando que existem pessoas que constituíram uma dissimulação. Eles trocaram Cristo da mente, pervertendo o coração. Versículo 5. Quero, pois, lembrar-vos, se é que é necessário, embora já estáis cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, o que ele fez? Destruiu depois os que não creram. O que ele fez com os que não creram? Eu estou apenas avisando que você ou batalha pela fé e não diz que é salvo da boca para fora, ou você está indo em toda velocidade para uma colisão, sabe com quem? Com Deus. E eu não quero nem ver, porque não vai sobrar muita coisa. Não vai sobrar nada.
E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Não se colocaram dentro do que era qualificado a eles. Antes, foram se contaminar além. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Não se guardaram em um corpo para glorificar a Deus, antes se contaminaram. Os anjos, de que forma? A Bíblia não diz. Presume-se vários jeitos. E várias teorias existem. Mas aqui no texto ele não diz. Ele diz que os anjos não guardaram. Mas ele diz, e dá referência dizendo, como Sodoma. Olha lá. Como Sodoma e Gomorra. E as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição. Então aqueles anjos também eram os prostitutos. Então a prostituição não é coisa da raça humana. A prostituição, os anjos também já faziam essa mesma desavença. E a gente logo envereda a nossa cabeça para a prostituição no intuito de apenas um relacionamento sexual. Não. Um relacionamento do qual nós não temos intimidade, não ouvimos Deus. Escute, nos últimos dias, muitas pessoas, muito poucas pessoas vão ouvir Deus. Porque ninguém quer comunhão com Deus. Que ele está dizendo que os anjos se prostituíram. E Jesus afirma lá que as prostituições da carne, elas podem ser restauradas ou não? Podem. Mas quando o Deus se revelava para o povo, ele está dizendo e acentuando que aquele povo no coração, indo ao deserto, casou-se com Deus, fez uma aliança com Deus. Mas na noite de núpcias, Moisés subiu para falar com o Senhor e eles prepararam o quê? Um bezerro. Invocando o quê? As raízes dos ancestrais, dos quais eles não pertenciam, eles não eram egípcios. E adoraram os deuses do Egito, se prostituíram contra o Senhor. E Deus, quando fala para Moisés, o termo original, ele diz, desce, porque o teu povo se prostituiu, se corrompeu, misturou-se, quebrou a aliança, perdeu a essência. Não está caminhando como no princípio. Seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Versículo 8. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam o quê? A carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Gente, essa prostituição, ela não se limita ao contato da carne, a um ato sexual. Ela é abrangente, ela dilacera, falta com respeito, ela invade, ela defrauda, ela afronta. É assim que está vivendo nossas casas hoje. A falta de respeito, falta de compromisso, falta de zelo, a falta de honradez. E ele diz mais: contudo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, porque não estão com o coração no princípio, então lhes falta a compreensão do tudo, então difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Aí ele vai dar os exemplos, vai falar o que está acontecendo. Mas eu quero pular para o versículo 14. Ele vai estar dizendo como são essas pessoas. Depois você pode ler em casa com mais calma. Mas o 14 diz: quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram
e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores. Olha, se existe hoje em dia um povo murmurador, é a nossa geração. Que mais? Andam segundo suas paixões. Só murmura quem anda segundo as suas paixões. É isso que o texto está dizendo. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros, por motivos interesseiros. 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, movidas pela carnalidade, difamam a autoridade, constroem brigas, e o que diz mais o texto? Se prostituem. Ou se nós podemos fazer a ordem bíblica: se prostituem, constroem e faz. Esse aí é o caminho. E não tem o Espírito. Que não tem o Espírito. 20. Vós, porém, amados, olha o que diz o texto: edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Ó irmãos, edificando-vos na vossa fé santíssima. Por isso precisamos orar uns com os outros, precisamos ter a convicção dessa fé, precisamos manifestar a fé, não comum, mas a fé que procede de Deus, a fé santíssima. Orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Irmãos, não é para a gente jogar eles fora, é para se compadecer. E diz o versículo 23: salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Roupa de prostituição para ser queimada, jogada fora, contaminada, joga fora, lança fora isso. Não serve. E o 24 diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar em exultação, imaculados diante da sua glória, a único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, antes de todos os tempos, lá no princípio, e agora e por todos os séculos. Amém. Voltemos ao princípio. Voltemos ao princípio. Busquemos o Senhor. Assim como o grande profeta Enoque. Sejamos os balizadores de uma nova geração. Uma geração que se baseia, se baliza, se orienta pelo princípio. Porque foi o Senhor que nos chamou para isso. Jesus foi crucificado antes das eras e foi revelado a nós para que pudéssemos deleitar nele, para que em Cristo o princípio fosse plenamente usufruído por nós, que somos as primícias. Veja, em toda a ação da Bíblia nos coloca no princípio, mas Jesus diz que ele é o primeiro e o último, ele é o princípio e o fim. Irmãos, ele é o princípio para salvar, ele é o fim para condenar. Nele está o poder de vida, mas também está o poder de justiça e de morte. Ele mesmo afirmou: não temais os homens que podem tirar a sua vida, antes temam aquele que tem poder para não só tirar a sua vida, mas ainda pegar a sua alma e lançá-la no inferno. Abrimos os nossos olhos. O princípio está pulsando no nosso coração e nós precisamos voltar a ele, para estarmos livres da condenação que está no mundo, da prostituição que quer tirar Jesus do nosso coração. Quer botar um Jesus que fica presente só em palavras, mas não é contínuo debaixo de um conceito de oração e apresentando a nós, como diz o texto, uma fé santíssima. Glória ao Senhor, porque nos deu essa fé. Se não for para te servir,
Eis só